Olá, muito boa noite. Eu sou o Gustavo, do meu, do nosso canal 4SA Flórida, e esse vídeo é uma resposta direta e também endereçado ao senhor Leudo Costa. Bom, vamos direto ao assunto. O senhor Leudo Costa, o qual participou já de alguns hangouts, se não me engano, pelo menos 2 hangouts no canal Patriotas do Brasil, ele, parece que foi ontem, fez um vídeo reclamando dos intervencionistas e fez algumas considerações, as quais eu vou tocar aqui somente o áudio e darei a minha resposta em seguida. E desde já, de antemão, eu convido ao senhor Leudo Costa a fazer uma réplica sobre esse vídeo, porque é endereçado a este senhor e rebatendo o que ele explanou, os seus pensamentos a respeito do movimento intervencionista. Quem são os intervencionistas? Perdão. Aqui. O que é o intervencionismo? Quem são os intervencionistas? Quem defende a intervenção militar no Brasil? O que é o intervencionismo? Quem são os intervencionistas? E quem defende a intervenção militar no Brasil? Bom, o movimento intervencionista começou com a insatisfação do povo brasileiro pela forma como o país está sendo governado, pelos inúmeros escândalos, pela roubalheira e o povo sendo taxado de bobo, de gado, enquanto pessoas têm que se levantar às 3, 4 da manhã para pegar uma senha, enfrentar uma fila quilométrica, marcar uma consulta e receber essa consulta depois de 6, 7 meses, para marcar uma operação que será realizada 2 anos depois ou após. Os políticos, que foram colocados, alguns deles, não todos, por esse povo, estão roubando, rindo, zombando do sofrimento do povo e vendendo o país. Os intervencionistas, senhor Leudo Costa, entendem que não será uma eleição direta com urnas altamente fraudáveis que irá solucionar o problema do país. Até porque o problema do país está no sistema. A República está falida. O Congresso é inexistente. Os 3 poderes estão falidos. E quem defende uma intervenção militar no Brasil são todos aqueles brasileiros e brasileiras de bem que já estão cansados de servirem de palhaços nas mãos desses políticos. Continuando. Vocês me conhecem, meu nome é Leudo Costa, eu estou aqui na rede todo dia, eu sou editor do blog Xtalvox. Eu ontem fui convidado para participar de um evento aqui em Porto Alegre, patrocinado pelos intervencionistas. Hoje eu fui agredido por uma intervencionista dizendo que eu sou político e que eu estou querendo cooptar os intervencionistas para o lado de Bolsonaro, que eu quero convencer os intervencionistas a votarem em Bolsonaro. Vamos lá, vamos a essa conversa. O que é o intervencionismo? O que vocês pregam? Uma intervenção militar? Sim, mas em que parâmetros essa intervenção militar? No 142, no artigo 1º da Constituição? Ok, vocês têm a liberdade de pregar isso, mas onde vocês querem chegar? Quem é o líder dessa intervenção? Onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar a um estágio onde o Brasil volte a ser livre, onde o Brasil volte a crescer, onde o país ou as economias do país, bem como toda a sociedade e a infraestrutura do país sejam postas no trilho para voltar a andar. Quem é o líder? Não existe um líder em si. Já que estamos pedindo a intervenção das Forças Armadas, então as Forças Armadas seriam esse líder. E por Forças Armadas, subentende-se Marinha, Aeronáutica e o Exército. Então não existe um líder físico, uma pessoa de frente. Estamos pedindo a intervenção a uma instituição
que está descrita na Constituição brasileira, que tem que defender o país. Mas sobre isso eu vou falar mais adiante. Continuando. Quem vai governar o Brasil? De que forma vai governar? Vai governar democraticamente, mantendo os ministérios, mantendo o poder judiciário, mantendo o poder legislativo, mantendo o poder executivo, ou será uma ditadura? Senhor Leudo Costa, coloque a mão na sua consciência e me responda, por favor. Por isso eu gostaria e muito de ver a sua réplica. Você realmente acredita que hoje no Brasil estamos vivendo uma democracia? Você acredita realmente? Qual a definição de democracia, senhor Leudo Costa? Significa o poder que emana do povo, ou o poder do povo. E eu lhe pergunto, que poder tem o povo? Ou que poder foi dado ao povo? Será que a democracia, senhor Leudo Costa, é ter uma presidente que foi guerrilheira, que matou, que assaltou bancos, que assaltou quartéis, que sequestrou, cujo marido sequestrou um avião e o levou para Cuba? Uma mulher que matou embaixadores, militares de outros países? Será que democracia é ter um presidente como o que nós temos agora, o atual presidente, que está vendendo o país, entregando o país de mãos beijadas para a ONU, beijando a mão do Vladimir Putin? Será que democracia é caso esse atual presidente sofra um processo de impeachment, quem assumiria o país é o chileno, uma pessoa que nem deveria estar onde está, porque sequer é brasileiro, nasceu no Chile? É essa democracia que o senhor se refere? Ou seria a democracia da ideologia de gênero, das exposições ridículas, pedófilas que estão circulando pelo Brasil afora? Ou seria a tão falada e propagada cota racial? Então, qual o poder que tem o povo de acordo com essa democracia? Ditadura, senhor Leudo Costa? Realmente ditadura? Bom, o pessoal da esquerda diz que no Brasil tivemos uma ditadura, mas em Cuba é um regime militar. Cuba, onde o Che Guevara, juntamente com os irmãos Castro, mataram, torturaram homossexuais, pessoas que professavam uma outra fé. Até hoje existem presos políticos que não aceitam o regime. E no Brasil, se não me falha a memória, durante todo o período que tivemos o governo militar, posso estar enganado, mas eu creio que o número de mortos não passou de 500 pessoas. Depois que os militares saíram do poder, quantos homicídios por ano temos no Brasil? Então, que ditadura, senhor Leudo Costa, o senhor se refere? A ditadura que tirou o país da 49ª posição na economia mundial e transformou nesse gigante, e na 8ª economia do mundo? A ditadura que construiu pontes, usinas, que permanece até o dia de hoje, como a ponte Rio-Niterói, enquanto que a ciclovia, que foi construída e inaugurada em janeiro do ano passado, já desmoronou? Sinceramente, eu não sei a que ditadura o senhor se refere. Continuando aqui com o seu áudio. Onde só o general comandará o país e vocês todos, intervencionistas, serão as pessoas que integrarão a equipe de comando do país. Em primeiro lugar, vocês que gostam muito de dizer o Bolsonaro está te investigando, o líder dos intervencionistas está com a tua ficha. Isso é coisa de nazista. Isso é coisa de fascista.
o líder dos intervencionistas? Volto a repetir, não temos nenhum líder. Estamos pedindo a intervenção das instituições militares, assim que não temos nenhum líder. Não temos nenhum líder. Se alguém está se apresentando como líder, esse tal é mentiroso. E o Senhor mencionou aí sobre o fascismo e também o nazismo. O Senhor sabe definir o que são esses conceitos, essas ideologias? O fascismo foi criado por Benito Mussolini, onde é tudo para o Estado, nada fora do Estado. Era um regime autoritário. E o nazismo surgiu do Partido dos Trabalhadores da Alemanha, depois que a Alemanha perdeu a guerra, foi condenada a pagar indenizações milionárias e estava numa situação caótica, então apareceu no cenário alemão Hitler, prometendo resgatar novamente o orgulho alemão. E com a sua política antissemita, matou também vários homossexuais, judeus, pessoas de cor assim, de cútis mais escura, como eu, e também ciganos. O Senhor poderia me dizer se existe algum intervencionista com esses pensamentos para que o Senhor os chamasse de nazistas e fascistas? Não, não há. Então, outra bola fora. Isto é coisa abominável em qualquer regime democrático e nós vivemos no... Nós vivemos num regime democrático? Really? Nós vivemos em um regime democrático? O seu conceito de democracia é totalmente errôneo e bem diferente do que realmente uma democracia, do que significa e representa uma democracia. Totalmente errôneo e diferente. Pode o Temer não prestar. Tiramos a Dilma. Nós tiramos a Dilma. Pode o Temer não prestar? Ele não presta. Ele não presta. Tiramos a Dilma? Vamos lá. Pelo jeito, o senhor, vou apagar aqui para não interromper, foi a favor do impeachment, ou do impeachment, cujo codinome é um impeachment. O senhor já ouviu falar na política das tesouras? Sabe o que isso significa? Esse processo de impeachment, quem perdeu? O país ou a Dilma? Ela não teve seus direitos públicos cassados. Ela pode voltar a se candidatar a alguma posição, alguma coisa. A minha terceira pergunta: com o impeachment, melhorou a situação do Brasil? É contra tudo isso, senhor Leudo Costa, que nós, intervencionistas, lutamos. Nós não queremos a continuação dessa sujeira que está aí, que seria o mais do mesmo. Nós queremos que os militares tomem o poder, fechem o Congresso, cancelem todos os partidos políticos e por 180 dias, ou até mais, pode ser 1 ano, 2 anos, para fazer uma limpeza geral e irrestrita, total, geral e irrestrita, para que então eles entreguem a casa arrumada e novos candidatos se candidatem, pessoas de ficha limpa. Agora, vamos supor que seja permitido que o Bolsonaro concorra à presidência, coisa que eu não acredito, pessoalmente não acredito, mas vamos supor que ele seja permitido, ou a ele seja permitido concorrer à presidência. Senhor Leudo Costa, o senhor crê que vão deixá-lo ganhar? Vamos supor que ele ganhe. Com esse Congresso, com esse Senado, o senhor realmente acha que vão deixá-lo governar? Não. Por isso, nós intervencionistas não defendemos políticos ou partidos políticos. Isso é coisa de gente estúpida, ignorante. Nós defendemos o Brasil. O nosso partido é o Brasil. Se isso é difícil de entender, I'm so sorry. Mas não existe nada de nazismo ou fascismo nesse nosso pensamento.
O povo brasileiro. Os intervencionistas eram meia dúzia no impeachment. E o impeachment foi fundamental para que nós começássemos tudo. Éramos meia dúzia ou poucos no impeachment? Não. Nós nunca advogamos, nunca lutamos pela bandeira do impeachment, como fez também a direita canhota representada pela Joyce Hasselman, Carla Zambelli, Bia Kicis, o movimento Brasil Livre. Nós nunca defendemos isso. Sempre pedimos a intervenção. Sempre clamamos pela intervenção, porque sabíamos que o impeachment seria um paliativo, como foi. E o senhor, nesse seu vídeo, soa que o impeachment foi uma grande vitória. Foi mesmo. Olha a situação do país. Melhorou alguma coisa? Continuando. Dizem, o Leudo era impeachmista. E sou impeachmista. Sou impeachmista do Temer também. E serei de qualquer general que violar o que diz a Constituição. Como já foi dito antes, se o Temer sair sofrendo um processo de impeachment, quem entra? O chileno. Que nem brasileiro é. Que não merecia estar ali, porque não é brasileiro. Então vejam que é um ciclo vicioso. E a única solução abaixo de Deus para acabar com esse ciclo vicioso é arrancar esse mal pela raiz. Volto a repetir, o estúpido, o ignorante, defende políticos e partidos políticos. O sábio defende o seu país. E serei o primeiro a pedir fuzilamento de intervencionista que imaginar fazer uma ditadura no Brasil. Outra vez, mais do mesmo. E até dessa vez mais grave, o Senhor disse que será a favor do fuzilamento para um intervencionista que lutar por uma ditadura. Volto a repetir, desculpe estar me repetindo, mas o estúpido, o ignorante, defende políticos e partidos políticos. O sábio, o patriota, defende o seu país, no caso, o Brasil. Vocês, intervencionistas, têm que prestar atenção numa coisa. O papel que vocês desempenham nesse momento é solitário e importante. É um papel de mobilização, é um papel de conscientização, é um papel de esclarecimento à população brasileira contra essa corja de políticos que comanda o país hoje. Mas daí, vocês quererem que se saia de um regime sujo para uma ditadura a uma grande distância. Nós queremos que se cumpra isso aqui, senhor Leudo Costa. Aqui está. O artigo 142. Sei que deve ser do seu conhecimento, mas nunca é demais relembrar, não é certo? Diz assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Agora preste atenção. E destinam-se, ou seja, a função principal das Forças Armadas, qual é? A defesa da pátria. Me permita mostrar-lhe mais uma coisa. Onde está? Aqui está. Eu procurei o meu passaporte, eu queria lhe mostrar o meu passaporte brasileiro e também o americano, mas infelizmente não encontrei. A minha esposa os tem guardado e não sei onde que ela colocou. Mas o excelentíssimo senhor Leudo Costa já deve ter visto. Aqui está o passaporte brasileiro anterior e aqui está o passaporte brasileiro atual. Veja bem. Qual é a diferença? Sabe o que isso significa aqui, senhor Leudo Costa? A diferença desse passaporte com o brasão da República para esse passaporte com essas 5 estrelas, que é um símbolo da Unasul, significa que o Brasil está perdendo a sua soberania. O Brasil está perdendo a sua soberania. E por perder a soberania é que nós estamos clamando que as Forças Armadas
façam aquilo que lhes compete, ou seja, defender a pátria. Não políticos safados sem vergonhas ou partidos políticos que são verdadeiras organizações criminosas, mas defender a pátria, senhor Leudo Costa. Talvez isso tenha passado desapercebido aos seus olhos, que a função principal das Forças Armadas, segundo a Constituição Brasileira, artigo 142, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Quais poderes? Legislativo, executivo e judiciário. E aí eu pergunto, estão esses poderes funcionando? Se não estão, então não há democracia. E não havendo democracia, o que é que nós temos? Uma bagunça! Nós estamos vivendo no Brasil uma verdadeira anarquia política, uma bagunça, uma roubalheira. Volto a repetir, o estúpido, o ignorante, defende políticos e partidos políticos. O patriota, o sábio, defende o seu país. Continuando aqui. E vocês têm certeza que a população não vai apoiar isso. A população não quer ditadura. A população quer democracia. Mesmo no regime militar, senhor Leudo Costa, seja honesto. Não fale meias verdades. Isso para não citar mentiras, porque eu não o conheço e não quero ofendê-lo. Mesmo no regime militar, haviam eleições. Lembra-se do MDB, Arena, Aliança Renovadora Nacional, Movimento Democrático Brasileiro? Lembra-se disso? Hã? Ou será que o senhor está contente com o que está sendo ensinado nas escolas, universidades, faculdades? Sabe, eu lembro que quando eu fiz o meu ginásio, eu tinha aulas de OSPB. Lembra o que isso significa, senhor Leudo Costa? Organização Social da Política Brasileira. Moral e cívica, técnicas comerciais, técnicas agrícolas. Hoje em dia, segundo a democracia que o senhor está defendendo, a gente vê alunos que não sabem desenvolver um texto. O fantasma do Enem é a prova de redação, porque os alunos não leem, não têm o hábito da leitura. O brasileiro não tem o hábito da leitura, então não sabe devagar ou desenvolver um tema. Você vê as pessoas escrevendo sujeito com G, e por aí, para mim ficar, para mim fazer, usando pronomes oblíquos antes do verbo no infinitivo. Tudo isso eu aprendi na época do período que você chama de ditadura. Mas eu tive professores, como eu creio que você também. E o regime militar somente prendeu e correu atrás daqueles marginais que queriam implantar a ditadura do proletariado. Isso você não falou. Não é mesmo? Isso você não falou. Continuando aqui. E democracia se faz, sim, com uma transição da retirada desse bando de ladrões que tem no Brasil, e nesse período de transição alguém tem que ser o mediador e poderá sim ser o general Mourão ou qualquer outro oficial militar que seja convocado para fazer isso, porque isso está na Constituição. Agora, daí, vocês falarem mal das pessoas, perseguirem publicamente quem não concorda com vocês, dizerem que não querem... Como assim? Vocês não querem políticos no movimento de vocês? Ué? Mais uma vez eu volto a repetir. O estúpido, o ignorante, defende políticos e partidos políticos. O patriota, o sábio, defende o seu país. Se o senhor se sentiu ofendido pela pessoa que lhe convidou e depois lhe disse algumas coisas, eu não quero entrar no mérito da questão. Primeiro porque não lhe conheço pessoalmente, muito menos quem lhe ofendeu. Mas não generalize o movimento intervencionista por um punhado de pessoas. Mas em que planeta vocês são? Vocês não estão entendendo por conta que há necessidade, sim, em um regime democrático de ter partidos políticos para que seja arejado o processo político? Mas de onde é que vocês tiraram a ideia
de que não pode ter partido político numa nação com 213 milhões de brasileiros. Aqui nos Estados Unidos, a população, se não me engano, segundo o último censo, chegou a cifras de 330 milhões de americanos. Originalmente, ou reconhecidamente, há somente 2 partidos. No Brasil, nós temos 220 milhões e mais de 30 partidos. Respondi essa sua pergunta? Podem me odiar, podem tripudiar em cima de mim. Se quiserem, minha folha corrida não precisa procurar, eu dou para vocês, porque eu sei coisas horríveis a meu respeito, muito mais que vocês imaginem. Então, pensem no que vocês estão fazendo. Se vocês, com esse radicalismo e com essa perseguição, sendo duros na verdade, se vocês não estão jogando o país num lamaçal muito pior que nós estamos hoje. Será mesmo, senhor Leudo Costa? Será que os intervencionistas estão jogando o país num lamaçal muito pior do que está? Muito pior do que o lamaçal que se encontra agora? Eu não creio. Talvez o senhor creia em espiga de milho que se torna visconde, num porco que se torna em marquês, numa boneca que fala. Eu me refiro ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, a obra do Monteiro Lobato. Talvez o senhor creia nisso. Nós cremos num país que, com o potencial que tem o Brasil, era para estar muito mais acima se tivéssemos partidos e políticos realmente interessados em fazer desta nação uma nação próspera. Vou repetir, o papel de vocês hoje é fundamental para que tenhamos mudança. Vocês são as únicas palavras, as únicas vozes que estão nas ruas neste momento. Aproveitem isso, sejam inteligentes, sejam habilidosos, pensem, não sejam idiotas ou idiotalizados por gente que está convencendo vocês que tem que acabar com a classe política e fuzilar todos. Mas vocês querem fazer Cuba aqui, querem fazer Coreia do... Não, senhor Leudo Costa, aí isso já é apelação. Não queremos fuzilar ninguém e, justamente, estamos lutando para que o Brasil não se torne uma Cuba ou numa filial venezuelana. Então, fica feio, fica chato essa vitimização, esse apelo sensacionalista, fica feio. Por isso, eu estendo meu convite para que o senhor faça uma réplica e, por que não, marquemos até um hangout. Vamos debater, afinal, isso é democrático. Vamos fazer um one-on-one, um cara a cara. Tá feito o convite. Do norte, só que da direita e na direita vocês não vão levar, não. Da direita eu sou líder. Da direita eu sou líder nesse país. A direita canhota, você é líder da direita canhota? Dessa direita cujo pai e criador é o Olavo de Carvalho? Cujos representantes ou expoentes máximos são a Joyce Hasselman, a Carla Feminaz Zambelli. Joyce Hasselman, que é filiada ao Partido Popular Socialista, cujo presidente é o Roberto Freire, que está envolvido no escândalo do Panama Papers. Roberto Freire, esse que foi elogiado pela Carla Zambelli, que disse que o homem queria fazer uma esquerda limpa. Bia Kicis, que dança no mesmo ritmo que a Joyce e a Carla Feminazi. O movimento Brasil Livre, que é patrocinado pelos irmãos Koch, daqui dos Estados Unidos, que tem como parceiro ou como sócio George Soros. Essa é a direita, senhor Leudo Costa. Isso. Eu sou um dos líderes da direita. Nós queremos um Estado mínimo. Nós queremos um país decente, governado por gente decente e radical. Na direita é fascista e nós não vamos tolerar fascismo. Nós não vamos aceitar. Eu já expliquei, já dei a definição de fascismo, assim que esse seu comentário é completamente fora de propósito. Fascismo. Nós queremos um país de verdade, feito por homens e mulheres com coragem. E vocês têm coragem. Estão botando fora a coragem que vocês têm num discurso de perseguição, gente.
Vocês estão perseguindo as pessoas, ameaçando as pessoas na rede. Ninguém presta se não pensar como vocês. Tô fora. Eu tô fora desse movimento. Tchau. Eu tô fora disso, porque Tchau. eu não vou perseguir ninguém, não vou investigar ninguém, não vou bisbilhotar a vida de ninguém. Porque isso é coisa de fascista. Isso é coisa de gente doente. E a maioria dos intervencionistas não são. São gente de bem, gente que luta e que quer um país melhor. É a política da barata, né? Morde e assopra. Eu acho que, agora usando um pouco de sarcasmo e também uma licença poética, senhor Leandro Costa, eu acho que o senhor é um sério paciente da síndrome de Estocolmo. O senhor foi sequestrado e agora está apaixonado pelo seu sequestrador. Aproveitem isso. Agora, os radicais, os fascistas, os nazistas, ninguém quer. Nem a direita, nem a esquerda. Se deem por conta disso. A mudança é necessária, sim. Temos que tirar do poder os ladrões, sim. Temos que substituí-los por gente decente, sim. Pode ser alguns militares, sim. Pode ser um Mourão, sim. Pode ser qualquer general que dê um compromisso com o Brasil, sim. Mas depois, passada a tempestade, o país tem que ser devolvido para para os brasileiros, para seus concidadãos. Nenhuma ditadura perdurou a vida inteira na Terra. Não sei, Cuba está 60 anos, é isso que vocês querem? Me respeitem. Parem de achar que eu sou pai. Bom, respeito é dado a quem o conquista. Se o senhor quer ser respeitado, então conquiste esse respeito. Porque o senhor falou muitas sandices, eu estou aqui me contendo e procurando respondê-lo educadamente da melhor maneira possível. Aliás, que eu vou ser usado por vocês, me chamarem para manifestação para no outro dia meia dúzia de idiotas dizer que está cooptando o Bolsonaro. Cooptando coisa nenhuma. Os bolsonaristas são a maior legião que tem no Brasil. Para cada um intervencionista tem 1000 bolsonaristas, você não se dá por conta disso. Gente frágil de pensamento. Gente fraca de ideia. E assim terminou. Esse foi o vídeo, eu toquei somente o áudio para vocês, do Leandro Costa, criticando os intervencionistas. E eu quero terminar esse vídeo resposta com a frase que eu repeti aqui várias vezes. O estúpido e ignorante defende políticos e partidos políticos. O sábio e patriota defende o seu país, a sua nação, no caso, o Brasil.